Boa noite. Aí, Estamos dando início à nossa live de perguntas e respostas sobre Dark. Já fiz uma última live, nós não conseguimos, o Rafael não conseguiu responder a todas as perguntas. Novamente nessa live para fazer a resposta para vocês. O Rafael, ele é formado em Física pela Universidade Federal do Pará e ele é mestrando em Filosofia da Ciência na UERJ. Vou passar a palavra para o Vinícius. Bom, boa noite, prazer recebê-los aqui mais uma vez, ser recebido pelo Cafis e estar junto e misturado com vocês aqui. Mais uma live da série Quem Somos Nós. Me cabe o difícil papel da repetição, então, introduzindo para aqueles que chegam agora, essa live faz parte de uma série organizada pelo CAFIS, o Centro Acadêmico de Física da UERJ, aqui representado pela Julie, com os cards lindos na divulgação feitos pela Úrsula, e compondo a organização da série o Masterclass Internacional de Física de Partículas, do Instituto de Física da UERJ, um projeto internacional que nasceu no CERN, aqui representado pela professora Márcia Begali, e pelo Físicos, os estudos de filosofia da física e da cosmologia da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, de onde vos falo. Então, boa noite a todos. Hoje recebemos, mais uma vez, o Rafael, que é um físico, formado pela Universidade Federal do Pará, um pesquisador em filosofia da ciência, que integra o Físicos, assim como a Márcia, alguém que tem experiência em diversos ramos da física contemporânea, né, que já trabalhou com física relativística, com mecânica quântica, e que desenvolve também suas pesquisas em filosofia da ciência, em filosofia da física. E que hoje vai falar para nós mais um pouco sobre questões científicas e filosóficas levantadas ali pela série Dark. Então, eu vou, antes de passar a palavra para o Rafael, passar a palavra para a Márcia Begali, queridíssima professora, como o Rafael lembrou na última live, uma instituição da física brasileira. E mais do que isso, alguém que nos fala da ponte terrestre entre Rio e São Paulo. Para quem não está entendendo nada, é que eu estou a caminho de São Paulo. Eu estou na estrada, eu parei num restaurante aqui no Graal, achei um cantinho isolado para poder me conectar com a live aqui, porque tudo atrasou hoje e eu estou no meio do caminho. Boa noite a todos, obrigada mais uma vez de vocês estarem aqui. Tá? Desculpe o atraso aí, são aqueles probleminhas que a gente tem no início para se conectar, para dar tudo certo. Todas as perguntas que seriam feitas nas lives, nós responderíamos ou pediríamos para o palestrante responder da física da série Dark. Foram muitas perguntas e nós já estávamos com 2 horas de acho que deu uma travadinha. Live, e aí organizamos mais sessão hoje especificamente para perguntar mais. Tá? A ideia
exatamente a gente tirar as dúvidas, discutir, aprender um pouquinho mais e curtir a série. Exatamente. Oi. Oi, travou um pouquinho, Márcia. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Às Oi, vezes dá uma travadinha. Sim. Pode falar. Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Espero que você... Alô, Márcia? Vou tirar a imagem para ver se melhora a conexão. Aqui. Espero. Não trava. Bom, então, estamos aqui, na verdade, nós marcamos a live hoje para responder as perguntas que ficaram sem responder há 15 dias atrás. Também sintam-se à vontade para perguntar mais, se for o caso. Bom, maravilha. Vamos começar? Vamos começar, Márcia. Nós tivemos interferência de darkianos. Então começa. Boa live a todos. Mas eu acho que a gente pode começar, que é para poder imprimir aqui o ritmo. Enquanto isso, a Julie vai selecionar algumas das questões. Oi, estão me ouvindo? Que foram encaminhadas na última live para o Rafael passar a resposta. Eu vou abrir aqui o bate-papo, Rafael, fazendo uma questão muito geral. Tá? Como uma questão, digamos assim, de pano de fundo, para que a partir dela a gente dê o start, né? Deu o ponto de partida. Na live passada, a fim de abordar os problemas que a série Dark levanta, tanto no campo da física quanto no campo da epistemologia, da filosofia, você teve que citar diversas figuras importantes da história da física no século XX, dentre as quais o Einstein, o Kurt Gödel, né, e o nosso cosmólogo brasileiro, né, nosso conterrâneo e contemporâneo, o Mário Novello. Você fez uma pontuação num determinado momento de que o Einstein era um físico do século XIX, né? Espiritualmente, digamos assim, sua cosmovisão, sua mentalidade, por conta dos seus compromissos, digamos assim, filosóficos, programáticos, com uma visão de ciência muito própria do século XIX. E que visão é essa? Uma visão na qual a filosofia é inevitável para a física, né? A filosofia é um instrumento de trabalho do próprio físico, né? Os físicos, sobretudo europeus, ainda mais no mundo alemão, né? No mundo prussiano, no mundo alemão, de um modo geral, os físicos compreendiam a análise filosófica, né, a revisão conceitual dos fundamentos da física, a reflexão filosófica, como uma parte constituinte do seu próprio trabalho enquanto físicos. Então, eu gostaria, como um pano de fundo geral, que você comentasse sobre essa relação entre física e filosofia àquela altura e como você vê a importância da filosofia da física, da filosofia da cosmologia e da filosofia, de um modo geral, para a produção do conhecimento científico em física hoje. Então, com esse pano de fundo, a gente passa em seguida para as questões mais pontuais sobre Dark.
Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vocês por terem me convidado, né? Já foi uma honra muito grande ter tido a oportunidade de participar uma vez, né? E aí, dado a repercussão da primeira live, ser convidado para uma segunda, é certamente muito gratificante para mim. Obrigado pela lembrança, agradeço ao Cafis, Júlia, professora Márcia, Vinícius, e acho que eu sempre digo que aqui é um espaço para a gente conversar, muito importante nesse momento, né, de quarentena, que, bem, não parece ter uma solução a curto prazo, né? Bom, eu queria dizer que acerca dessa ideia de que a filosofia é importante para a física, primeiro eu gostaria de falar do século XIX como a filosofia passou por maus bocados diante do avanço das ciências naturais. Isso até de certa forma se intercepta com a minha pesquisa de dissertação, já que a filosofia do Nietzsche, ela se insere num contexto do que a gente chama de crise da filosofia idealista alemã. Uma época onde as faculdades de filosofia da Alemanha se enfraqueceram bastante depois da morte de Hegel em 1831. Né? As ciências, os avanços da física, da química, da biologia, dos naturalistas, acabou, de certa forma, ensejando uma luta por uma espécie de emancipação das ciências naturais, da filosofia. Né? E não só apenas a física, a química, acabaram ganhando status de disciplinas autônomas, né? Ou seja, a filosofia perdeu o domínio daquilo que era científico, perdeu o poder, né, daquilo que era científico, de dizer o que era científico, no século XIX. E nesse momento, assim, nós observamos, né, também a proliferação de uma série de outras ciências que vão, de certa forma, estar inseridas nas ciências humanas. Né? Nós vemos as faculdades de direito se proliferarem, as de ciências sociais, de economia e etc. Então foi uma época muito difícil para a filosofia, porque, para eu citar aqui, o Schneidelbach, quando escreve Filosofia na Alemanha, ele é muito claro ao dizer que o século XIX não foi uma época em que a filosofia apenas precisava defender a sua importância. Foi uma época em que a filosofia precisou defender o seu direito de existir enquanto disciplina. É uma colocação assim muito forte. Várias pessoas apresentam propostas, né, de como a filosofia deveria se reposicionar frente aos avanços das ciências da natureza. Né? Nós observamos ali o neocantismo, né, na figura ali de um dos pioneiros dessa visão, né, o Friedrich Albert Lang, né, que vai influenciar sobremaneira o pensamento do Nietzsche. E nós temos, inclusive, pessoas como Nietzsche que vão entender que é impossível fazer filosofia do século XIX em diante sem levar em consideração as ciências da natureza. Tá? Dito isso, havia também aqueles cientistas, né, que, por terem tido uma educação filosófica no século XIX, não conseguiam pensar a ciência sem esta contrapartida filosófica. Né? E aí nós temos grandes cientistas que, obviamente, vão marcar inúmeras áreas do conhecimento da física, como Boltzmann, como Hertz, como Mach, como Helmholtz, né? Como Ostwald, que são pessoas que vão refletir, vão recorrer, né? Vão se voltar para as questões epistemológicas, justamente porque a física do século XIX passa por um momento de crise, passa por um momento de dificuldade também. Né? A filosofia tem uma crise, mas internamente a física também tem.
né? Que é a crise da desconfiança na mecânica, né? Nas potencialidades da mecânica. Longe do que se possa pensar que essa crise tenha começado com o Einstein. Não, o Einstein é o final, é o acabamento dessa história, né? Uma história que começa no século XIX, das inconsistências em virtude da mecânica, ou melhor, da termodinâmica e do eletromagnetismo não serem redutíveis às leis da mecânica newtoniana. Né? O que gerava um problema, eram 3 teorias ali, altamente fundamentadas. E com isso, bem, os físicos se viram obrigados a voltar para as questões fundamentais. Por quê? Porque a física, na época, o ideal da física era a mecânica newtoniana. Fazer física, compreender o mundo, era reduzir o mundo a relação entre forças. Tá? E uma vez que a mecânica começava a apresentar inconsistências, era preciso, então, talvez, recorrer aos fundamentos recorrer às questões fundamentais da ciência, como, por exemplo, o que é uma teoria científica, qual o objetivo de uma teoria científica, né, o que é que ela se propõe explicar, né, qual o estatuto das hipóteses científicas, são questões de âmbito filosófico. Mas é importante colocar, esses cientistas filósofos, né, não se colocavam não se colocavam para refletir a filosofia geral, mas usavam pressupostos da filosofia para refletirem sobre o seu empreendimento. E isso é muito importante. No século XIX isso foi muito presente. Nós observamos Einstein, né, como sendo um físico do século XIX, sendo filho deste legado e, consequentemente, reproduzindo esta forma de pensar e de compreender o mundo, e de compreender o empreendimento científico a partir de uma relação íntima com o pensamento filosófico ou com alguns pressupostos do pensamento filosófico, alguns artifícios do pensamento filosófico para compreender melhor o seu empreendimento. Isso era muito importante. E no bojo do século XIX, né, nós tínhamos ali uma visão de mundo, né, uma visão de um mundo finito, de um mundo estático, né, de um mundo que, bem, ok, havia concepções de que o mundo tivesse uma certa dinâmica interna, né, como, por exemplo, concepções de pessoas como Johann Vogt, que é um importante físico alemão da época, hoje em dia obliterado, mas que, de certa forma, não era majoritária, né? Nós tínhamos aí, então, uma ideia de que havia um universo estático. Quando Einstein formula seu primeiro modelo cosmológico, né, nós temos aí a reprodução de certos pressupostos do século XIX que também denotam, né, como no caso do universo estático, né, ideias de tempo cósmico global, como eu disse na live passada, uma espécie de lembrança, né, de nostalgia daqueles absolutos newtonianos, né? Então, de certa forma, demonstra como esse pensador que fez suas grandes realizações no século XX ainda tinha um pé no século XIX. Mas o principal é entender, né, que faz parte dessa leva de pensadores, Einstein, Boltzmann, né, Hertz, Helmholtz, Maxwell, fazem parte dessa mesma leva de pensadores que vão reconhecer um papel importante para a filosofia. No caso do nosso tempo, acho que nós vivemos uma época assim que eu penso que até os pais fundadores, né, dessa pesquisa institucionalizada talvez se assustassem um pouco, né, justamente porque me parece que a pesquisa ela só é colocada para uma espécie de taylorismo acadêmico, né, colocada nesses termos, para todas as áreas, não apenas para a física. E, de certa forma, o pensamento reflexivo, a possibilidade de uma reflexão do seu empreendimento, acaba ficando de lado. Em geral,
os físicos costumam recorrer à filosofia, hoje em dia, né, tomando os últimos tempos, né, apenas quando se veem em momentos de crise, né, ou seja, quando precisam realmente colocar questões fundamentais. Aí a filosofia parece interessante como uma espécie de argumento, né. É uma pena, devia estar presente aí, na minha opinião, em toda a vida de um físico, de um químico, de um biólogo, porque certamente desenvolver um empreendimento sem desenvolver um pensamento crítico sobre ele, sobre as suas ações, sobre o impacto que ele tem também na vida, em sociedade e etc e tal, eu acho complicado, né? Mas enfim, faz parte dessa estrutura que infelizmente, né, ou felizmente, não sei, não estou aqui para fazer juízo de valor, mas nós estamos inseridos, né, que eu denomino aí de Taylorismo acadêmico. É isso. Maravilha, Rafael. Essa empresarialização da universidade, né? Mas é interessante como o Einstein, né, e também o Kuhn, posteriormente, em Estrutura das Revoluções Científicas, disseram isso, né, que a filosofia ela está presente, sobretudo nos momentos de crise, né? Porque aí a comunidade de físicos se vê obrigada a fazer uma revisão conceitual dos fundamentos, né? Mas eu queria entrar agora no assunto da série, né? Queria que você explicasse para a gente como a série aborda algumas questões, né? Por exemplo, a série trata de superposição de estados quânticos, mas num outro momento ela trata de emaranhamento quântico, né? São coisas diferentes, mas parece para o grande público, né, que elas se confundem, né? Num determinado momento eles estão falando de superposição, como se fosse emaranhamento e vice-versa. E tem uma grande questão ali também, de pano de fundo, que é a teoria dos muitos mundos, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa teoria na física e o papel que ela ocupa na série. Lembrando que a teoria dos muitos mundos é uma das inúmeras, né, das mais de 60 interpretações da mecânica quântica, né? Geralmente nós ouvimos a física quântica diz isso ou aquilo, né? Ora, mas o que é a física quântica, né? Nós temos um conjunto de equações, temos um formalismo, né? E dezenas, né, de maneiras de interpretar esse formalismo, né, e os resultados dos experimentos elaborados para confirmar as previsões teóricas da mecânica quântica. E no meio dessas interpretações todas, nós temos, só para citar duas, que se contrapõem, digamos assim, nós temos duas interpretações que respondem diferentemente o que provoca o colapso da função de onda. Vamos supor, nós temos a interpretação do Wigner, de acordo com a qual é o observador que provoca esse colapso, né? Então, num estado de superposição quântica, né, uma função de onda em que diversos estados quânticos estão superpostos, o que colapsaria, digamos assim, essa função de onda seria a intervenção do observador. E no caso do Wigner é interessante porque há um certo subjetivismo, né, digamos assim, porque esse observador não é outro senão o observador consciente. Uma interpretação alternativa seria a interpretação do Everett, a interpretação dos muitos mundos. E como que o Everett lida com esse problema?
o que provoca o colapso da função de onda? Nada. Nada provoca o colapso da função de onda. De modo que, para cada estado quântico superposto, ou melhor dizendo, cada estado quântico superposto corresponde a um mundo igualmente real. Então, nós temos muitos mundos, né? Digamos assim, um mundo não somente possível, mas real para cada estado quântico. Essa teoria, ela é levada para o centro do palco na série, não? E ela ocupa um lugar importante no desenrolar ali da trama, né? Um lugar central no desenrolar da trama. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a teoria dos muitos mundos e como ela aparece em Dark. Bom, eu primeiro queria falar desse equívoco que a série trata ao chamar emaranhamento ou entrelaçamento quântico, ou melhor, chamar sobreposição de estados quânticos de emaranhamento ou entrelaçamento quântico, né? O entrelaçamento, né, é um fenômeno da mecânica, né, quântica que permite com que dois ou mais objetos, né, eles estejam aí de alguma forma ligados, né? Tão ligados que um objeto meio que não possa ser corretamente descrito sem que a contraparte seja mencionada, né? Ou seja, A e B em pontos distintos do universo estão entrelaçados de tal forma que o que acontece aqui interfere no que acontece aqui, e você não pode compreender o que acontece em A sem entender o movimento de B, né? Eu tenho aqui um spin up e aqui um spin down, e de repente eu inverto o spin dessa partícula que está aqui na minha mão direita, a título de ilustração, instantaneamente, digamos assim, o spin da partícula correlata também seria invertido. Seria isso. Elas estão entrelaçadas. É isso que o Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância. Exatamente, exatamente. E acreditava que esse evento era uma fantasia, não era algo possível, né? Pelas leis da... Enfim, o Einstein era o físico do século XIX. Não acreditava nesse tipo de coisa. Agora, a série chama isso... primeiro preciso entender que é uma série de ficção, né? Conforme eu falei lá já na primeira live. É uma série de ficção e que, de certa forma, enfim, tem direito aí de errar para tornar a série interessante. Mas confesso que não vejo como a série ficaria desinteressante chamando a cena onde a Marta vai salvar o Jonas do Apocalipse e leva ele para outro mundo, e a partir dali há um desmembramento, né? Ou seja, há uma sobreposição de estados quânticos, porque o Jonas do mundo A se divide em dois, um que vai morrer no mundo B da Marta com um tiro, e o outro que vai se tornar o Adam, né? A interpretação de muitos mundos, ela vem no bojo do fenômeno de sobreposição de estados quânticos na mecânica quântica, né? Porque no caso da sobreposição, né, ela é um princípio fundamental da mecânica quântica, né, que afirma que um sistema físico ele existe, né, assim, em todos os seus estados teoricamente possíveis, simultaneamente antes da medição, né? E quando ele é medido, observado, o sistema acaba de certa forma demonstrando um único estado, porque veja, quando nós temos
o fenômeno desculpa, a experiência da fenda dupla, né? Eu queria ter a imagem, né? Mas é o experimento da fenda dupla. Você passa um elétron, por exemplo, por entre essa fenda. Antes de você interagir com ela, você tem o quê? Um fenômeno de natureza ondulatória. Você vê franjas de interferência numa placa que está situada após. Você está procurando a imagem, Vinícius? Tô procurando, apareceu na tela? Não, ainda não. Tem que compartilhar o share screen. Eu tô procurando. Beleza. Então vou esperar você procurar para eu poder falar, que fica melhor. Eu vou... Bom, eu achei uma aqui que não é lá muito boa, não é exatamente o que eu queria. Mas vamos ver se... Espera aí. Tentando achar outra aqui melhor, Rafael. Ok. Vai ser uma imagem bem simples. De um experimento. Vamos ver agora aqui se eu consigo compartilhar. Aí a Julie coloca na tela. Eu estou tentando colocar aqui. Espera aí. Tá abrindo, só tá um pouquinho lento. Mas já abre pro... Julie coloca Espero na eu, tela. né? Mas... Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Tá vendo ou não? Tô vendo. Saiu até com direito. Saiu com... Eu não achei nenhum artigo, não achei nada, porque eu tô aqui no embalo, né? Então saiu com direito à publicidade aí, tá? É verdade. Bom, aí, ó. Você tem... Vamos, ao invés de imaginar que seja uma luz, vamos imaginar que é um elétron. Né? O elétron incidente passa por essa fenda aí e ele, ali onde está essa placa 3, acaba formando um fenômeno de interferência. Ele apresenta uma natureza ondulatória, né? Porque você observa as franjas de interferência aqui. O problema é que, digamos que essa placa 3 aqui seja de prata, tá? E aí você pega essa placa de prata e consiga, com um microscópio muito potente, olhar essa placa, essa parte preta, lembrando, né? A franja de interferência é uma parte clara, outra parte escura, né? E aí você vai na parte escura e observa uma série de pontinhos. Esses pontinhos, né, representam o caráter corpuscular da partícula que passou. Aí você faz a pergunta, mas peraí, se é corpuscular, então eu posso, sendo um corpúsculo, dizer por onde ela passou. Se ela passou pela fenda 1 ou pela fenda 2. E aí o que é que você faz? Você vai lá e tenta detectar por qual fenda o elétron passou. E você lança um fótonzinho, por exemplo, um detector, né, que tem que ser a base de luz, né, de irradiação. Você põe aqui perto da fenda F1 e um outro perto da fenda F2. O problema é que quando você lança o elétron de novo, e aí o fóton detecta essa passagem e aí incide sobre o elétron, acontece o que a gente chama de efeito Compton, né? Que é o efeito da bola de bilhar, basicamente, né? O fóton vem com uma energia e acerta o elétron, mudando a trajetória do elétron como se fosse uma bola de bilhar mesmo.
E aí o que é que acontece com o fenômeno que você queria observar anteriormente? Você não observa. Porque você, a partir das suas técnicas de interação com o experimento, acaba modificando essa realidade. E aí as franjas de interferência não mais aparecem. Em suma, desse estudo. Bom, então, qual é a possibilidade, né? Quando você faz a pergunta do tipo, por onde o elétron passou? Né? Você poderia simplesmente dizer que não dá para responder essa pergunta? Adotar uma postura instrumental e dizer o seguinte, eu só posso falar o que acontece depois da fenda, antes dela eu não sei, né? Ou você pode dizer o seguinte, a mecânica quântica me fornece instrumentos matemáticos para dizer que o elétron pode ter passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Como se ele tivesse se dividido e passado pelas fendas. Isto seria a sobreposição de estados quânticos, que nasce a partir do formalismo matemático, uma alternativa para você pensar essa situação. O modelo de muitos mundos, ele vai, de certa forma, abordar essa questão. É claro, para fazer uma analogia com a série, eu usei aqui um experimento da física, a partir da imagem que o Vinícius trouxe. Mas a gente poderia usar o experimento da série, que adota a questão do gato de Schrödinger. Né? Esse aí está mais elaborado, com certeza. Mas aí você poderia utilizar, no caso, né, ver o experimento do gato de Schrödinger, que é justamente a questão que a série vai tratar. Porque o Schrödinger, quando propõe essa questão do gato, esse problema do gato, vamos aqui tentar ilustrar a situação do gato de Schrödinger. Rapidinho, para que não se tenha... para que se entenda o que eu estou querendo falar, embora a série tenha abordado, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, o experimento mental do gato de Schrödinger consiste em um gato preso em uma caixa sem transparências, né? Junto a um frasco de veneno e um contador Geiger ligados a um martelo, né? O contador Geiger será acionado ou não. Se for, transmitirá o movimento através do hélice e o martelo baterá no frasco de veneno, quebrando e o gato morrerá. Ali dentro, né, tem um elemento radioativo que, se decair, né, o contador Geiger vai detectar e o martelo vai bater no vidro de veneno, certo? E aí o gato acabará morrendo. Mas se o contador não acionar, o martelo não quebrará o frasco e o gato permanecerá vivo. Esse experimento, né, foi proposto pelo Schrödinger em 1935 para demonstrar os estados de superposição quântica, né, a sobreposição dos estados quânticos. Né? Só saberemos se o gato está vivo ou morto se abrirmos a caixa. Né? Mas se isso for feito, a gente altera a possibilidade do gato estar vivo ou morto. Né? Ou seja, uma realidade vai se apresentar ali. Né? Uma realidade vai se impor ali no momento em que você abre a caixa, como você observa aí. Então, do ponto de vista do formalismo da mecânica quântica, o certo seria dizer, se você não adota uma postura cética, no sentido de não sei e não me interessa esse tipo de questão, me interessa apenas o momento que eu abro. Né? Se você não aceita essa proposta, a outra ideia, a outra possibilidade é você, assumir pelo formalismo que o gato, sim, pode estar vivo e está morto. Assim como
o elétron, quando lançado em direção a uma fenda dupla, você não tem como afirmar por qual fenda ele passou. E aí o mais viável é você dizer que ele passou pelas duas, né? Dizer, ou assumir a probabilidade dele ter passado por uma e por outra. Então, em suma, é isso que a série vem trazer, né? A superposição de estados quânticos, a sobreposição de dois íons que aparecem ali. A questão é a seguinte, que a interpretação de muitos mundos, ela vem ser como uma visão alternativa, ou oferecer uma leitura alternativa à questão da sobreposição de estados quânticos. Porque perceba, quando é que você vai poder dizer, a partir desse experimento do Schrödinger, definitivamente se o gato está vivo ou morto? Quando você abrir a caixa. Ou seja, quando você abre a caixa, uma realidade se impõe e a outra desaparece, né? Nós só lidamos com esse problema do gato vivo e morto enquanto a caixa está fechada. No entanto, a interpretação do Everett vai dizer o seguinte, não. Quando você abre a caixa e você vê o gato vivo, você está vendo um resultado da sobreposição. O outro resultado da sobreposição está acontecendo em um outro mundo. É como se um outro mundo fosse criado. Ou, digamos, no nosso mundo eu abri, o gato morreu. Mas num outro mundo, é como se ele estivesse vivo. É isso que a série aborda no momento em que a Marta vai salvar o Jonas. É como se a Marta fosse a pessoa que abrisse a caixa do gato, né? É como se a Marta lidasse ali com uma situação onde ela começa a cindir, né, a realidade em duas possibilidades. Ali nós estamos vendo ali a passagem da série, muito bem colocada aí pelo Vinícius, onde nós temos a questão da sobreposição de um ponto de vista do Everett. Ou seja, um mundo é criado, um Jonas é criado, né? E aí, com isso, nós temos ali a interação de dois, ou melhor, a apresentação de dois estados quânticos simultâneos, né? Então, eu acho que seria isso. Vinícius, se eu fui claro ou não, por favor, comente. Não, foi sim, Rafael. Foi sim. É muito interessante, né? O modo como a série se apropria, né? De coisas que já estão aí no universo popular, né? A ciência ela vai sendo absorvida pelo imaginário. E é muito interessante nós pensarmos também nisso, né? Que, como você diz, é uma série de ficção. Então, só para deixar uma coisa clara, para lembrar, né, eu falei, porque assim, eu estou assumindo aqui que todas as coisas que eu falei na série, na live passada já foram dadas, então é por isso que eu estou passando, né? Então, caso alguém esteja com dúvida, olhe a outra live, a live anterior. claro, Mas eu queria dizer que a concepção assim, os dois mundos, eles não são criados, claro, porque a Marta salva o Jonas. Os dois mundos são criados porque o Tanyhaus, no mundo original, decide fazer uma experiência de viagem no tempo e acaba cindindo o próprio mundo, criando outros dois. Tudo bem? Só para dizer que não tem nada a ver com o que nós vemos ali é uma sobreposição de estados quânticos. Ponto. E não um emaranhamento quântico. É isso. Sim, sim. Maravilha. Eu vou perguntar se a Márcia, não sei se ela está conseguindo falar, se ela está nos ouvindo, e também a Julie, porque tem algumas questões, né, da live passada que de repente podem
ser trazidas agora. Perfeito. Vocês nos ouvem? Oi, tô ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim, ouvimos. Não, eu fui pelas perguntas que estavam mais recentes aqui. Tem uma que foi da Verusca. Ela perguntou se os buracos negros poderiam ser uma porta de algum portal de viagem no tempo. Sim, eu havia comentado isso no começo da live passada, quando eu apresentei a ideia de que os buracos de minhoca, eles assumem, eles passam eles se transformam, né, de buracos de minhoca intransitáveis para buracos de minhoca transitáveis. E esses buracos de minhoca transitáveis, eles ligam dois pontos diferentes no espaço-tempo, né? E se eles forem transitados, né, bem, você, de certa forma, tem sim um deslocamento no espaço-tempo. Então, se você cria um buraco de minhoca, por exemplo, em 2010, né, e uma boca dele em 2020, sei lá, né, você vai poder voltar no passado apenas para o momento em que a outra boca foi criada, né? Então, é importante deixar... bom, é isso aí que nós estamos vendo, né? Essa topologia aqui é a topologia do buraco de minhoca. Essa curva por detrás aqui, tá? É o tempo que você levaria e o espaço que você percorreria para fazer essa viagem. Com o buraco de minhoca, a coisa fica mais curta, né? E aí, com isso, você tem um deslocamento teoricamente mais rápido no espaço-tempo. Então, sim, os buracos de minhoca são, em tese, formas de viagem no tempo. Pontes São as Einstein-Rosen. pontes de Einstein-Rosen, Rafael. Exato, as pontes Einstein-Rosen. Buraco de minhoca é um termo vulgar. Os chamados buracos de minhoca, eles são... Nós podemos deduzi-los da teoria da relatividade geral, né? Uhum. Mas isso que é interessante, então, Rafael, encaminhar uma questão e já passo para a Julie para ela trazer outra questão da audiência para a gente. Uhum. Eu tenho, ao menos, eu posso ter muitas, mas eu tenho ao menos duas possibilidades de fazer essas viagens no tempo, né? Em universos relativísticos, né? Em um universo relativístico não rotacional, uma alta concentração de massa e energia poderia deformar a topologia do espaço-tempo a tal ponto, criando ali um ponto de extrema densidade, cujo campo gravitacional, né, seria tão absurdo, seria tão extremo, que nem a luz dele poderia escapar. Então eu teria um chamado buraco negro. Né? E como você explicou, se por acaso nós conseguirmos promover uma ponte estável, né, entre dois buracos assim, né, nós teríamos essa ponte de Einstein-Rosen, teríamos um buraco de minhoca. Para chegar a essa dedução, nós não precisamos de um modelo relativístico de universo em rotação, não é? Isso. Então, nós temos essa possibilidade e temos uma outra possibilidade, que é aquela que deduzimos as soluções do Gödel para a TGR. Isso. Né? São as duas formas de viagem no tempo. Maravilha. Você poderia explicar mais o papel dessa segunda forma, desse universo em rotação? Por que você focou bastante nisso, mas seria interessante, talvez nós retomarmos essa ideia, porque
me parece que as duas formas, de certo modo, são um tanto quanto metaforicamente apropriadas por Dark, não? A caverna representaria o buraco de minhoca, se eu bem entendi a sua exposição. A caverna representaria esse buraco de minhoca, portanto, essa forma de viagem no tempo em um universo relativístico não rotacional. Mas existem ali outras formas, como a máquina, aquela outra... uma outra maquinazinha que a Marta usa, que não é para viajar no tempo, mas entre os mundos, não é? A Pokébola. Mas existem ali outras formas de viagem no tempo que são mais... estariam mais próximas, digamos assim, por analogia, representariam mais essa viagem em curvas tipo tempo fechadas, né? Deduzidas de universos relativísticos em rotação do Gödel. Como que esse trabalho do Gödel aparece na série? Eu acho assim, que assim, as máquinas, todas as máquinas são a partir de pontes Einstein-Rosen, na minha leitura. Elas são a partir de pontes Einstein-Rosen. O que é em rotação, o que é uma curva de tipo tempo fechada, é, na verdade, o ciclo. É o ciclo, né? É o ciclo de 1953, 1986, 2019. Na verdade, não é propriamente esse ciclo, né? Porque ele é muito mais à frente. Lembremos que lá atrás, quando a Marta velha e o Adam... lembremos que na cena final, o Adam tenta, em tese, deveria matar a Marta e tudo se repetiria de novo. A Marta velha morre e renasce. Então seria uma eterna repetição desses acontecimentos. O que colocaria uma curva, denotaria uma curva fechada de tipo tempo. Eu acho, então, que, na verdade, é o ciclo que é a CTS do Gödel. Não as máquinas. As máquinas eu entendo que sejam pontes Einstein-Rosen, todas. Inclusive aquela matéria escura, que eu não entendo a raison d'être, mas eu acho que é também a partir de uma ponte Einstein-Rosen. Mas diga-se de passagem, só para deixar claro, que o professor Mário Novello, né, quando ele se dirige às pontes Einstein-Rosen, ele apresenta as pontes Einstein-Rosen como uma forma de criar uma CTS. Ou seja, são formas de criar uma CTS. Mas eu tentei aqui trabalhar com essa separação para distinguir aquelas CTS formadas pelo modelo do Gödel, né, e essas formadas a partir de uma ponte Einstein-Rosen. Né? Aí, como nós vimos, isso aí é uma curva fechada de tipo tempo, né? Você sai do ponto Q, que é um ponto posterior a P, né? Ou seja, essa linha do meio aí representa o tempo, do passado para o futuro, de baixo para cima, né? O P vem antes do Q, mas aí, a partir do momento em que um observador saindo de Q vem para fora aqui do raio crítico, né, que é para fora do cilindro, ele entra numa curva fechada de tipo tempo que leva ele de volta a P. Né? Isso aqui é uma curva fechada de tipo tempo, não tem conversa. O que é que o Gödel está falando? Se existe um caminho de P para Q, em algum lugar do espaço existe um caminho de Q para P. O inverso. É isso. E esse artigo é muito bom, da Revista Brasileira de Ensino de Física, que você pegou, ele é ótimo. Isso aí. Exato. Márcia nos ouve? Se não nos ouvir, Julie, você traz outra questão para a gente? Só um minuto. Mas...
Eu ouço você. Eu ouço Você vocês, quer fazer vocês aqui alguma não coisa? estão me ouvindo. Uma colocação que eu queria fazer, Rafael, quando Márcia, tenta mudar um pouquinho de posição, talvez, mudar o lugar, porque a tua ligação está e me picotando. parece que eles estão lá, que abrem o caminho. Assim é melhor? Assim é melhor? Fala um pouquinho para a gente ouvir. Então, voltando ali à máquina do Tannhaus, que é, na verdade, é onde começa o problema, o que me parece é que ele não cria o segundo universo, e sim que ele abre um caminho entre os dois, quer dizer, que os dois existiriam independentes um do outro, e a máquina cria o caminho, cria a ponte entre eles. E aí a gente entraria numa outra discussão. Quer dizer, essa máquina, tanto a máquina do Tannhaus quanto a bola da Marta, o que parece é que elas criam um campo eletromagnético muito forte, muito intenso, também capaz de criar essa ponte Einstein-Rose, que eu não me lembro de ver isso discutido em relatividade em termos de campo eletromagnético. Sempre se fala da gravidade, da força da gravidade, deformando isso. O que você acha? Pelo que eu entendi, bom, falando pela série, né, a Cláudia, a velha, usa o termo criado, né, ou seja, é como se o mundo original do Tannhaus acabasse criando dois mundos. Ou seja, então é por isso que é o símbolo da triquetra, né? Ou seja, você tem o mundo A, que seria o original, o B do Jonas, o C da Marta. Tannhaus, na verdade, causou a criação de outros dois universos paralelos, nos quais a viagem no tempo eram possíveis, né? Exatamente. Então, me parece que havia ou seja, o Tannhaus não conseguiu resolver o problema no seu mundo, voltando no tempo, mas conseguiu gerar outros dois mundos onde essa viagem era possível, né? Agora, quanto à pergunta da força eletromagnética, me parece que as máquinas elas criam uma ponte Einstein-Rosen sem explicar como essa ponte é criada propriamente. Na verdade, eles usam um componente, né, de um elemento radioativo, lembram? Que eles colocam lá esse elemento radioativo, né, que na verdade é a partícula que quando a Marta entrega para o Jonas mais novo, vira a partícula, aquela matéria escura enorme, né, na terceira temporada. E eles utilizam isso já no aparato, né, para poder fazer essas viagens. Quanto à ideia de que a ponte Einstein-Rosen são criadas mais a partir do ponto de vista da gravidade, da gravitação, sim, realmente a questão é muito mais pautada nesses termos, né? Porque a força que manda no mundo macroscópico é a força da gravidade. Agora, é claro, assim, se discute pontes Einstein-Rosen do ponto de vista da física, pelo menos do ponto de vista que eu coloquei, a partir de buracos negros, né? Buracos negros como sendo bocas de um buraco de minhoca, né? Que a partir de algumas modificações matemáticas e alguns conceitos da mecânica quântica se tornam transitáveis, né? A partir dos trabalhos do Kip Thorne, como deixei claro também na live passada. Agora, com a geração de um campo magnético,
Eu sei que tem estudos sobre isso, o Novello até comenta, da criação no livro A Máquina do Tempo, de campos magnéticos para criar essa CTS, né, no modelo do Gödel. Em um dos experimentos que ele fala sobre fazer um fóton voltar para o seu passado. Acho que, então, é possível, de um ponto de vista da física teórica, pensar em uma CTS formada a partir, ou controlada, melhor dizendo, a partir de um campo eletromagnético. Maravilha. Julie, Márcia, quer fazer outra questão? Pode falar, Márcia, se estiver nos ouvindo. Julie, você quer trazer alguma outra questão? Oi, eu estava falando da época do Einstein, eu não me lembro de ter visto o Einstein, o Rose, o pessoal discutir a influência do campo eletromagnético na criação dessa ponte Einstein-Rose. Realmente, não discutiram. Não discutiram. Eu não lembro de ter visto isso, não. Mas você lembrou muito bem o caso do fóton voltar. É um ótimo exemplo. Tá, obrigada. Só uma colocação sobre essa questão. O Einstein tinha a ideia de fazer modificações nas equações de Schwarzschild, na solução de Schwarzschild, para pensar essas entidades que viriam a ser conhecidas como buraco de minhoca, ou integrá-las como formas de contornar singularidades, né? Quando se pensa a questão das partículas e a dinâmica das partículas, e o Einstein tinha essa intenção de fazer esse contorno das singularidades que o modelo que a solução de Schwarzschild apresentava, né? Ele dá o pontapé inicial para essas investigações, mas ou melhor, não dá o pontapé propriamente. Ele, na verdade, o Richard Flemm já havia percebido que os wormholes eram oriundos da solução de Schwarzschild, como eu falei também na live passada. Por favor, pessoal, assistam a live passada também, aos ouvintes. A live passada tá super legal. A gente já tem aí quase 700 visualizações. Tivemos uma chuva de perguntas. Inclusive, vou perguntar para a Júlia. Mais de 100 perguntas. Um recorde de perguntas. Dizem que os filósofos têm que levantar questões. Você levantou mais de 100. Julie, você tem aí alguma questão para trazer para a gente? É uma questão que o Gabriel levantou. Partindo de uma visão determinista, o paradoxo de Bootstrap seria uma prova de que a viagem ao passado é impossível, pois toda viagem ao passado definiria o futuro. Sim, se você assume a concepção de determinista, a ideia de que é possível nós termos uma percepção de que, na verdade, de que é correta a percepção de que o tempo flui do passado para o futuro e que eventos no passado causam eventos que irão acontecer depois e que você consegue estabelecer essa sequência, né? A visão determinista de certa forma inviabiliza a viagem ao passado, né? Algo no cosmos, alguma coisa na estrutura do universo deveria não permitir isso acontecer. O paradoxo de Bootstrap não é um termo da física, né? Ele é um termo da ficção científica, né? Que se usa para, de certa forma, você
falar sobre o paradoxo da informação. Eu lembro aqui que falei na live sobre a Marta, a Cláudia Velha, voltar ao passado e ensinar o Tannhaus a construir a própria máquina dele. Mas a Marta só soube porque o Tannhaus construiu. Então, peraí, quem é que teve a informação da construção da máquina primeiro? Onde é que ela foi criada? Né? Nós temos aí um paradoxo. Né? Um paradoxo que a ficção em geral chama de paradoxo de Bootstrap. No entanto, quando a gente olha para o modelo do Gödel, a gente tem essa percepção de que, como eu disse, né, na live, o observador numa curva de tipo tempo fechada, ele se move dentro do cone de luz. Ou seja, ele respeita todos os postulados da relatividade. Ele tem a percepção de que o tempo está indo do passado para o futuro. Né? Para ele está tudo ok. Ou seja, mas para quem está de fora, né, em algum momento ele vai atingir um ponto do seu passado, vai atingir um ponto que corresponde a um ponto do seu passado. Talvez ele se veja partindo, ou seja a própria causa dele partir. Isso, de certa forma, atenta contra a nossa concepção de causalidade, as nossas ideias mais primitivas de causalidade, de determinismo, de sequência de eventos, né, do fluxo do tempo, atenta contra o princípio de Cauchy, tão importante para a mecânica clássica. Então, tão importante desde a mecânica clássica. Né? Então, acho que é preciso... tudo é uma questão de perspectiva, né, nesse caso. Depende da perspectiva que você adota. Né? Para um determinista, uma curva fechada de tipo tempo é uma aberração, conforme muitos relativistas falaram, do modelo do Gödel. O eterno retorno, Rafael, é um tema central na série, não é? Queria que você explicasse para a gente o que é o eterno retorno na filosofia do Nietzsche, e como que o eterno retorno é esse duplo movimento, né? Como, de certo modo, Nietzsche pode ter sido influenciado na elaboração da ideia do eterno retorno cosmológico e não do ético. Porque o eterno retorno ele pode receber uma interpretação ética mais fraca, não é? Quer dizer, age de tal modo como se a ação fosse repetir-se infinitas vezes ao longo da eternidade, pode ser um imperativo categórico. Né? Exato. Pô, eu tenho que aproveitar a cada momento, eu preciso ponderar os rumos da minha ação, eu preciso afirmar a vida, né? Eu preciso encarar a tragicidade do real nos olhos com a altivez, com o vigor, com a envergadura de quem vai viver esse mesmo momento infinitas vezes ao longo da eternidade. Porque se eu apanhar, se eu me abater, né, se eu me quedar, eu terei que experimentar o sabor dessa derrota, dessa lamúria, desse ressentimento, infinitas vezes ad eterno. Então, o eterno retorno pode ser o pensamento mais terrível de todos, pode ser um imperativo categórico, um princípio moral. No entanto, há um viés cosmológico que me parece muito mais interessante, talvez muito mais potente. E aí nós podemos ter um duplo movimento. Como os desenvolvimentos da ciência natural influenciam, de certo modo, ou como Nietzsche recebe, de certo modo, esses movimentos, né, para chegar à ideia do eterno retorno, e, por outro lado, como a ciência pós-Nietzsche, digamos assim, trabalha a ideia de eterno retorno. Se você puder falar um pouquinho disso para a gente. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, para falar sobre o eterno retorno,
abri minha dissertação, olha a referência aí, mano. Abri minha dissertação sobre o Eterno Retorno e vou compartilhar a tela da sessão intitulada Do Desafio Existencial à Tese Cosmológica. Dá para colocar aí? Maravilha. Joga aí pra gente. Espera aí. Pronto. Tá aparecendo? Foi. Eu quero ler com vocês essa citação, porque a gente vai acompanhar todas as fases aqui, então, as duas fases, né, do Eterno Retorno. Né? Legal. Bom, eu vou ler aqui, então, o aforismo 341 da Gaia Ciência, onde Nietzsche diz assim. O aforismo é intitulado O Maior dos Pesos. Ele diz o seguinte. E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá que viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela, pois cada dor, cada prazer, cada suspiro e pensamento, tudo que é grande e pequeno em sua vida terão que lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim também essa aranha, e esse luar entre as árvores, e também esse instante, e eu mesmo, a perene ampulheta do existir será sempre virada novamente. E você com ela, partícula de poeira. Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim lhe falou? Ou você já experimentou um instante imenso no qual responderia: você é um Deus e jamais ouvi coisa tão divina? Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria, talvez. A questão em tudo e em cada coisa. Você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes? Pesaria por sobre seus atos como o maior dos pesos. Ou quando você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida para não desejar nada além dessa última, eterna confirmação e chancela. Esta é a passagem da obra Gaia Ciência, onde Nietzsche apresenta pela primeira vez o pensamento do Eterno Retorno. Daqui, pessoal, duas coisas são tiradas. A primeira, ele apresenta dois aspectos, na verdade, que vão aparecer em todos os textos posteriores. A primeira, a repetição dos acontecimentos. E a segunda, o movimento circular em que a mesma série de eventos ocorre. Né? Ou seja, isso é muito importante para se pensar o Eterno Retorno. No entanto, o Eterno Retorno é colocado aqui como hipótese. Perceberam como Nietzsche se dirige, né? E se um dia, uma noite, e se um demônio lhe aparecesse? Ou seja, é apenas como um caráter experimental. É apenas como uma hipótese. Né? Que o Nietzsche quer averiguar as questões psicológicas, né? As questões existenciais daquele que o lê. Como você reagiria? Você afirmaria a vida? Afirmaria tudo aquilo que passou? Ou preferiria uma outra vida ao invés dessa? É um teste que solapa a metafísica. Né? Porque se a metafísica, na leitura do Nietzsche, é caracterizada pelo dualismo dos mundos, ou seja, mundo do pecado, reino de Deus, mundo das ideias, mundo sensível, mundo fenomênico, mundo numênico, e pela oposição de valores entre esses mundos, ou seja, o mundo do pecado é pior e o reino de Deus é melhor. O mundo das ideias é melhor e o mundo sensível é pior. Ou seja, se a tradição metafísica sempre nos conduziu a pensar o mundo, o outro mundo, como sendo sempre melhor do que este, o Eterno Retorno vem solapar a metafísica pelos pés. Justamente porque ele está perguntando se você afirma esta vida e não outra. Mas este mundo. Então, a questão que se coloca aqui para o Nietzsche, ela é hipotética e visa tentar aí
explorar as consequências psicológicas e existenciais daquele que o lê e escuta. No entanto, né, nós observamos no Zaratustra, né, sobretudo no aforismo, na seção chamada Da Visão e Enigma, Nietzsche retomar essa questão com imagens desse aforismo da Gaia Ciência. No entanto, o Nietzsche continua ainda falando em sentido das implicações psicológicas e existenciais. Né, eu vou aqui compartilhar uma tela novamente, que aí fica melhor para mostrar a passagem do Zaratustra que eu quero abordar. Está aparecendo aí, Vinícius? Está aparecendo? Tá. Tá, né? O eterno retorno é a concepção básica do Zaratustra. No entanto, o Zaratustra tem dificuldade em repassar e transmitir para os seus estudantes, para os seus discípulos, esse pensamento abissal, né? Ele hesita. E é justamente a águia e a serpente, a certa altura, justamente na sessão chamada O Convalescente, que irão falar, vão anunciar o eterno retorno. Os animais de Zaratustra, né, que seguem ele, vai dizer assim: e se agora quiseres morrer, ó Zaratustra? 2 pontos. Vê, nós também sabemos como falarias então contigo mesmo. Falarias sem tremer, antes com aliviado suspiro de bem-aventurança, pois um peso grande e sufocante seria retirado sobre ti, ó pacientíssimo. Agora morro e desapareço. Falarias, e num instante serei nada. As almas são todas mortais quanto os corpos. Mas o nó de causas em que estou emaranhado retornará e me criará novamente. Eu próprio estou entre as causas do eterno retorno. Será que isto não lembra a curva fechada de tipo tempo do Gödel? Onde o evento P condiciona o evento Q e vice-versa? Eu retornarei com este sol, com esta terra, com esta águia, com esta serpente, não para uma vida nova, ou uma vida melhor, ou uma vida semelhante. Retornarei eternamente para a mesma e idêntica vida nas coisas maiores e menores, para novamente ensinar o eterno retorno de todas as coisas. Essa passagem do Zaratustra, né, que retoma imagens da Gaia Ciência, me parece muito clara. E me parece aludir, né, justamente a ideia de que o eterno retorno representa uma curva fechada de tipo tempo, em sentido do Gödel, né? Onde todos os eventos que estão nesse ciclo condicionam, inclusive, a deflagração do retorno. Porque o Zaratustra diz: eu mesmo estou entre as causas do eterno retorno. Né? No entanto, ainda aqui, o Nietzsche está falando em sentido, vamos dizer assim, abordando as consequências psicológicas e existenciais do eterno retorno. Até que, em um fragmento póstumo, do ano de 1888, fica mais claro a proposta, a guinada cosmológica do Nietzsche, que irei falar em mais detalhes, vamos dizer assim, as razões para isso mais adiante. Mas eu vou compartilhar a última citação para a gente prosseguir. Ele diz assim. Está aparecendo aí, Vinícius? Entrou. Ok. No quinto item do aforismo do fragmento, ele diz: quando eu digo fragmento póstumo, é um fragmento que não foi publicado. Ou seja, fazem parte dos cadernos de anotação do Nietzsche. Ele diz o seguinte:
Se é lícito ao mundo ser considerado uma certa quantidade de força, e aqui ele está fazendo alusão à primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia, e um certo número de centros de força, e todas as outras representações permanecem indeterminadas e, consequentemente, inutilizáveis, segue-se que ele deve percorrer um número calculável de combinações no grande jogo de dados de sua existência. Em um tempo que é infinito, todas as combinações possíveis seriam alcançadas uma vez em algum momento. Além disso, teria sido alcançado infinitamente muitas vezes. E como entre cada combinação e seu próximo retorno, todas as combinações devem ter sido possíveis, e cada uma dessas combinações determina toda a sucessão de combinações de mesma série, e aqui ele está falando de um determinismo, que ele não exemplifica muito bem na sua obra, como é que se dá essencialmente essa ideia de que um evento vai condicionar essencialmente o outro, e por isso o ciclo tem que ser o mesmo, dado que as forças são finitas e o tempo é infinito, né? Prosseguindo. E como entre cada combinação e seu próximo retorno, todas as combinações devem ter sido possíveis, e cada uma dessas combinações determina a sucessão de combinações de mesma série, e com isso um ciclo de série seria absolutamente demonstrado idêntico. O mundo como um ciclo que já foi repetido infinitamente muitas vezes e que joga seu jogo infinito. Essa concepção não é apenas uma concepção mecanicista, porque se fosse, não determinaria o retorno infinito de casos idênticos, mas um estado final. Aqui o Nietzsche está fazendo alusão à morte térmica do universo, uma concepção que era oriunda da física clássica, a partir dos estudos da termodinâmica, que de certa forma demonstram, a partir da concepção do Thomson, né, de que a segunda lei da termodinâmica, que prevê o aumento da entropia, prevê um estado final para o universo. Como o mundo não alcançou, o mecanicismo deve nos servir como uma hipótese incompleta e apenas provisória. Aqui o Nietzsche já não parece mais falar em sentido especulativo e tampouco em sentido de uma experiência psicológica ou para abordar as consequências existenciais. Ele adota uma linguagem física. Ele está falando em sentido cosmológico. O mundo tem uma certa quantidade de força. Primeira lei da termodinâmica. A energia do universo permanece a mesma. Mas, Rafael, por que ele está usando força? Lembremos que no século XIX, o trabalho do Helmholtz não foi sobre a conservação da energia. Foi sobre a conservação da força. Kraft. Kraft era o equivalente do que nós iremos chamar de energia. Então, o que o Nietzsche está falando é da conservação da energia. Ou seja, se a energia do universo é a mesma, e lembremos, o universo do século XIX era finito e fechado, ok? Sendo um universo finito, fechado, e com um conjunto de forças fixas, em algum momento, num tempo infinito, esse universo irá repetir as suas combinações. Ah, Rafael, mas por que nós retornamos nesse universo? Por que nós retornamos nesse universo? Nós retornamos nesse universo porque nós também somos energia, né? Nós somos uma dessas combinações de força. O meu corpo é uma combinação de força. Tudo é uma combinação de força. Tudo é uma combinação de energia. Ah, Rafael, mas peraí. Para ser o mesmo, o eterno retorno do mesmo, o próprio tempo tem que voltar. Por quê? Porque se eu puder diferenciar os ciclos, ou seja, se eu puder dizer que nós passamos pelo ciclo 1, pelo ciclo 2, pelo ciclo 3, no máximo eu tenho um retorno do semelhante, e não um retorno do mesmo. Porque para ser o retorno do mesmo, o próprio tempo tem que ser o mesmo. E aí o que é que o Nietzsche faz? O Nietzsche vai dizer que o tempo ele não é uma entidade autônoma, como dizia Newton. Ele vai emprestar essa concepção de Leibniz e Boscovich, dizendo o seguinte: o tempo ele é só mais um produto dessa realidade. Ou seja, o tempo ele é só mais um produto da configuração das forças.
da configuração de energia. Então, quando a gente fala de uma recombinação de energia, o próprio tempo volta, porque volta-se a própria recombinação da energia, que também forma o tempo, que também forma o espaço, que também forma a mim, que também forma você e qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo. É uma ideia muito engenhosa do Nietzsche. Muito. Muito engenhosa. No entanto, claro, sem todo o rigor do formalismo matemático, que ele, Nietzsche, tinha grande vontade de levar adiante, mas infelizmente enlouqueceu antes. Né? Lembremos aí o que aconteceu com Nietzsche. Então, o Eterno Retorno se insere na série porque nós temos um ciclo onde os atores, né, vivem neste ciclo casos idênticos, infinitas e infinitas vezes. É uma curva fechada de tipo tempo. Do ponto de vista da cosmologia, pessoal, se nós estivermos falando de um universo cíclico, se o Big Bang não for a versão, o modelo cosmológico que esteja correto, porque existem outros modelos cosmológicos, como de universos cíclicos, se os universos cíclicos estão certos, e o universo, na sua quantidade, veja, o universo aumenta em volume, mas ele não aumenta em quantidade de energia. Ele aumenta em volume, quantidade de energia não. Né? Então, se a quantidade de energia é a mesma e o volume está aumentando, bem, então pode ser que haja uma recombinação, né, dos estados que nós já passamos. É totalmente possível que nós estejamos inseridos aí numa imensa curva fechada de tipo tempo, que é exatamente isso que o Mário Novello trata num capítulo do Máquina do Tempo chamado O Eterno Retorno. Um universo pautado no Eterno Retorno seria um universo tomado de CTS. Nada mais, nada menos que isso. Onde nós seremos causa desse retorno que irá voltar infinitas vezes da mesma forma. Isso é tedioso para alguns? O Nietzsche indagaria. Se for tedioso, é porque a sua vida não está valendo tanto a pena. Você não está levando a sua vida de forma tão da forma como ela deveria ser vivida de acordo com você, né, de acordo com os seus parâmetros. Então, o Eterno Retorno do Nietzsche ele tem essas duas leituras. Né? Ele pode ser visto como um imperativo do ponto de vista ético e também pode ser visto como uma tese cosmológica. Né? Ela representa uma espécie de amadurecimento. Começa como uma hipótese, começa como uma experiência de pensamento e vai desembocar próximo aí da loucura do Nietzsche, pouco antes da loucura do Nietzsche, né? Começa, na verdade, a adquirir contornos de uma tese cosmológica mesmo, que é o tema da minha dissertação. Maravilha, Rafael. O tema é fascinante, né, cara? O tema é realmente... Agora, o Sigmundus, na série, simboliza essa tentativa de quebrar o eterno retorno, né? Digamos assim, nós poderíamos pensar que o Sigmundus ele representa justamente esse assombro diante do pensamento abissal e essa tentativa de negar o eterno retorno, não é isso? São ressentidos. São ressentidos, fracos, pessoas que precisam de uma muleta metafísica para sobreviver. Tudo isso que o Nietzsche diria. O Adam tá no clube dos ressentidos. Tá certo. Julie, mas no fundo, mas só uma colocação. Do ponto de vista do eterno retorno, nada disso adiantaria, né? Tanto que todos os movimentos do Adam contribuíam para o ciclo, né? Para repetição. Porque já ocorreram inúmeras vezes, infinitas vezes. Agora, fica a questão, né? Será que numa
num eterno retorno, numa ideia de eterno retorno, haveria a possibilidade de rastros? Será que o universo deixaria rastros de um ciclo passado? Né? Porque só assim a Cláudia poderia saber que se trata de um ciclo infinito e montar o quebra-cabeça para poder perceber que elas estavam presas num ciclo entre dois mundos que eram oriundos de um original. Apenas se tivesse rastros, apenas se tivesse pistas. Né? Em Dark tem. Né? Do ponto de vista do Nietzsche, não há pistas. Cada experiência é como se fosse inédita, mas ela já foi vivida infinitas vezes. Né? No fundo. Uhum. O que muda só, digamos assim, é a tomada de consciência disso, né? Exato, que se dá em algum momento. Até porque nada pode ser feito, né? Tá? Imagina que isso que você está vivendo vai ser repetido infinitas vezes, etc. Então você tem que afirmar a vida. Ora, ou você já afirmou ou não afirmou, né? Então, o teatro dos ressentidos, ele também já está dado. Também já está dado. É por isso que tem a certa altura, o Nietzsche apresenta a figura, justamente no Da Visão e Enigma, se eu não me engano, na sessão da Visão e Enigma, ele apresenta um homem morto, um homem morto, e de dentro dele está entrando e saindo uma serpente negra. Uma serpente negra pela boca dele, entra pelo estômago e sai pela boca várias vezes. Qual é o sentido simbólico dessa proposta? Dessa imagem? Nietzsche é um simbolista, tal como Dostoiévski também é nas suas obras. Né? Nietzsche é um simbolista. E ele está querendo dizer o seguinte: será que o homem do ressentimento, esse homem fraco, esse homem que precisa de deuses para se afirmar perante a vida, será que este indivíduo eu terei que vê-lo voltar infinitas vezes? Será que essa figura irá voltar para toda a eternidade? Esse mesmo homem fraco, esse mesmo homem ressentido, o mesmo pequeno homem vai voltar eternamente? Né? É curioso. E é engraçado que o próprio Nietzsche dizia que um dos grandes arrependimentos dele com a doutrina do eterno retorno, ele só tinha 2 grandes arrependimentos, que era a mãe e a irmã dele. Que ele não mantinha uma boa relação com as duas, e que ele diz assim, então sempre eu vou ter que nascer dessa mulher e conviver com esta irmã infinitas vezes. Esse é o meu fardo. Isso que é Dorce. Lembremos aqui que a irmã do Nietzsche, né, era uma antissemita, quanto mais. O Nietzsche era contra o antissemitismo, e a irmã do Nietzsche foi muito amiga do Hitler e deturpou textos do Nietzsche para que o Nietzsche fosse incorporado pelos nazistas enquanto um filósofo, um ideólogo, uma espécie de guru. Né? Então, isso. O Nietzsche tinha algumas razões já na sua época para não gostar da irmã. Então. Uhum. Márcia, a Márcia avisa aqui para a gente no chat privado que talvez a bateria dela vai acabar. Então, nós estamos aí nos encaminhando para Não, é a eletricidade mesmo do lugar. Como, Márcia? Aqui começou a piscar a luz, eu estou inclusive com o celular ligado na eletricidade, mas é capaz que a internet caia, porque acaba a luz. Pode ser uma viagem no tempo que está acontecendo agora, luz piscando aqui. Ia ser bom, assim eu chegava mais rápido em São Paulo. Os pássaros vão começar a cair, ou chegava em 1953. Não sabemos. Isso é perigoso. Márcia,
A gente está chegando aqui perto do final. Você quer fazer questões ou um comentário? Não, eu quero agradecer a todo mundo. Desculpem aí a internet totalmente instável. É que realmente eu tô a caminho aí, não foi possível. Acho que foi. O tempo todo. Rafael, muitíssimo obrigada. Para a Júlia, meu eterno obrigado a você aí por todo esse controle técnico e todas essas coisas. Vinícius também, muito obrigada. E a todo mundo que está nos assistindo, nos seguindo aí. Lembrando que os vídeos anteriores estão no canal do YouTube, 2 prótons e um café. E eu prometi para todo mundo que na entrada das lives eu ia falar um pouquinho do Masterclass, mas como hoje a conexão está muito ruim, próxima live eu falo um pouquinho do Masterclass, inclusive para dar os avisos, se a gente vai fazer um Masterclass ainda esse ano ou não vai, o que a gente pode fazer e coisas desse tipo, tá? Gente, muito obrigada a todos, uma ótima noite. Desculpe aí qualquer coisa. Maravilha, obrigado, Márcia. Julie, nos ouve? Oi. Não sei se tem aí alguma questão ou se você quer fazer o encaminhamento para o final. Tem uma última questão aqui que diz o seguinte: as partículas nos experimentos do Atlas passam por alguma forma de viagem no tempo? Experimento do Atlas, eu acho que não foi o experimento que você mostrou, Vinícius? Não. Olha... Você quer que eu responda? Por favor, nós temos aí uma pesquisadora que trabalha no LHC. Atlas. Trabalha no LHC, lá em Genebra. O que está indo... Essa pergunta foi para a professora Márcia, não foi para mim. Foi para a professora Márcia. E que está indo para São Paulo hoje, correndo chegar ontem. Não, pelo jeito eu vou chegar amanhã mesmo. Gente, falando sério, não viajam no tempo, mas elas são produzidas com uma energia tão alta que elas têm um comportamento relativístico. Ou seja, a gente realmente observa dilatação do tempo. Partículas que têm vida média de 10 a menos 12 segundos, por exemplo, a gente consegue observar que elas andaram alguns milímetros no detetor, elas deixam traço, então a gente consegue determinar o vértice da interação próton-próton e depois a posição onde essas partículas decaem. Bom, 10 a menos 13 segundos de vida, você pode falar isso é um nada, mas como elas têm uma energia extremamente alta, elas têm uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, a gente observa essa dilatação do tempo que faz com que a gente possa observar esse pedacinho de percurso que ela tem e ver que ela decaiu fora do que seria o vértice primário. Então, o fenômeno relativístico de dilatação do tempo e consequente contração do espaço faz parte do dia a dia das análises que a gente faz dos eventos do Atlas, de experimentos anteriores também. A gente já observava isso nos experimentos do LEP e do Tevatron. Até em experimentos anteriores a eles, a gente já conseguia ver esse efeito da dilatação do tempo, o efeito relativístico, que já eram energias altas o suficiente para a gente observar isso. Mas a gente não tem nenhum fenômeno que a gente diga que elas estão fazendo uma viagem no tempo, ou nada que seja compatível com isso. A gente vê o comportamento relativístico das partículas, mas não essa viagem no tempo delas, isso não, a gente... Maravilha. A nossa imagem de fundo aí no canal 2 Prótons e um Café é um experimento do Atlas. E por quê? Pergunto aos senhores, porque o 2 Prótons e um Café é o canal do Masterclass, coordenado pela professora Márcia,
que trabalha no Atlas. Olha como tudo se fecha como se fosse em Dark. Então, é uma coisa incrível o universo darkiano que nos cerca. Maravilha. Mas é incrível isso. Quer dizer, os experimentos próton-próton, né, as colisões próton-próton, realizadas no grande colisor hadrônico, o grande colisor de Hadrons, no LHC, o maior conjunto de experimentos da história da física. As colisões próton-próton sofrem a efeitos relativísticos, né, de dilatação temporal. Acho que isso seria tema para mais uma live. Maravilha. Julie, eu passo para você, ou para você encaminhar outra questão, ou para você encerrar a roda de samba com o devido decoro. As questões acabaram aqui. Eu queria agradecer o Rafael por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. E agradecer a todo mundo que assistiu a gente. E gostaria de dizer para vocês que a gente vai anunciar a nossa próxima live até o final de semana. Márcia, quer acrescentar alguma coisa? Eu quero fazer publicamente um agradecimento aqui ao restaurante Graal Estrela, no quilômetro 6 da Dutra, já entrando no estado de São Paulo, que me permitiu estar aqui num canto participando da live. Eles ligaram a internet, porque estava caindo muito a internet, então... O Graal salva vidas, cara. Santo Graal. Que permitiu Santo que eu Graal. participasse. Tá? Não, realmente, foi muito gentil. Parte de me permitir. Tenho a impressão que o Graal só existe na Dutra, cara. A cada não sei tantos quilômetros tem um. Passa uma Dutra pelos Graals, é diferente. Exatamente. Paulo tem vários graus. Concluiu? Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Maravilha, professora. É porque seu áudio deu uma oscilada agora no final. Então, eu também agradeço ao Rafael, agradeço a Julie, agradeço a Márcia, agradeço ao Cafis de um modo geral. Vocês sabem por que os cards do Cafis são lindos? Porque são feitos com muito esmero. Uma propaganda aqui. Muito bem. E passo, então, para o Rafael, para que darkianamente ele faça a sua conclusão, que é final peronomútil, já que ela retornará eternamente. Gostaria de dizer que foi muito gratificante participar dessas 4 horas de live, porque foram 2 na primeira e quase 2 agora na segunda, né? Isso demonstra a riqueza do tema e das conversas, né? E, de certa forma, o que a gente fez aqui foi basicamente realmente um perguntas e respostas com um adendo do eterno retorno do Nietzsche. E eu agradeço muito, e principalmente porque, conforme o Vinícius colocou, tenho aqui a consciência de que já vivi este momento infinitas vezes, né? Já participei dessa live infinitas vezes, se o eterno retorno tem razão, estiver correto. E olha, esse é um dos momentos que, se me colocar dessa proposta, eu diria, sim, pode mandar outra, manda mais outra vida, porque eu gostei de viver. Muito obrigado. Fiquem bem. Obrigado, professora Márcia. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Julie. Pessoal do Cafis, 2 prótons e um café. Tamo junto, por que precisar, qualquer tema. Agora minhas especialidades acabaram, né? Aí... Nada, você é um manancial de reflexões.
Quem me dera. Obrigado, gente. Muito Obrigado, obrigado. Rafael. A gente agradece imensamente pela sua participação, viu? Obrigado. Foi muito legal. E, pessoal, Café com Nietzsche, um canal no Vai YouTube. Vai voltar as entrevistas presenciais, com todo o cuidado de higienização possível. Vai dar certo. E distanciamento. Até Abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.